ok? Eu gostaria de pedir para Sandra fazer a oração, por favor. Ok. Pai Santo, Pai querido, coloca essa reunião, Senhor, nessa hora, Senhor, na tua presença, Pai. Abra, Senhor, os ouvidos daquelas que precisam ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor. E abra, Senhor, o coração de cada uma, Senhor, para receber, Senhor, essa palavra que vem direto de ti, Senhor. Cuida e guarda, Senhor, da vida de cada uma que aqui está, dos seus familiares também, Pai. Cuida, Senhor, guarda da ministrante, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que a internet é tua, Senhor, as conexões são tuas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda cada uma de nós nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu recebi essa palavra e quando eu recebi essa palavra, eu fiquei com muita vontade de falar. As palavras saíam da minha boca, assim. Mas Jesus, o Espírito Santo de Deus, tinha um momento, né? Que era para eu falar. Então, até nisso a gente é ministrado, né? Porque a gente tem que aguardar o momento de todas as coisas. Então, hoje nós vamos fazer um lindo passeio no livro de Esther. E eu vou impartir o que o Espírito Santo de Deus me revelou. Amém. Esther era a prima de Mordecai. Ela era órfã e, por esta razão, tinha sido adotada e foi criada como filha de Mordecai. Olha o que diz nas Escrituras, no livro de Esther, no capítulo 1. O rei Xerxes havia oferecido um banquete para todos os moradores da cidade, tanto os ricos como os pobres. E nesse banquete ele ordenou que os servidores fossem chamar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa na cabeça, porque o rei queria mostrar a sua beleza aos convidados e aos nobres. Mas a rainha não obedeceu. E por esta razão, o rei assinou um decreto que estabeleceu que a rainha Vasti não poderia mais aparecer na presença do rei e que outra mulher, melhor do que Vasti, seria escolhida pelo rei para ser rainha no lugar dela. Assim, o rei mandou buscar as mais lindas virgens do reino e a moça que mais lhe agradar seria a rainha no lugar de Vasti. Uma das principais características de Esther foi relatada no capítulo 2, no versículo 15. Esther conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Esther foi escolhida por Hegai. Hegai era o servidor particular do rei que cuidava desse harém. E passou a integrar o grupo de mulheres que receberiam os cuidados de beleza para serem apresentadas ao rei. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e nem dos seus parentes. Quando eu li essa passagem, eu percebi que Esther havia conquistado o servidor Hegai com a sua simpatia, porque ele selecionou ela para participar daquele harém, né, daquele grupo de mulheres que seriam apresentadas ao rei. E quando ela foi selecionada, ela obedeceu o que Mordecai havia dito, que não era para dizer sobre a sua parentela e nem sua origem. E isso falou muito forte no meu coração sobre obedecer. Porque quando ela foi selecionada pelo servidor, ela não quis fazer do seu jeito, né? Ela não quis fazer conforme ela queria. Ela obedeceu Mordecai. Mordecai disse, não fale sobre a sua origem, e ela não falou. Então, o servidor selecionou ela para participar desse grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres recebia um tratamento de beleza que durava 1 ano. E após cada moça era levada ao rei. E quando chegava a vez, né, de ser levada, apresentada ao rei, cada moça poderia levar tudo o que quisesse. Elas não voltavam a se encontrar com o rei, a não ser que o rei gostasse e as chamassem pelo nome. Aí, quando chegou a vez de Esther, ela levou apenas o que Hegai havia recomendado. Esse servidor que cuidava do harém
ele disse para Esther o que ela deveria levar. E mesmo podendo levar todas as coisas, ela foi e levou apenas o que o que o servidor disse, né, que ela deveria levar. E aí, de novo, me veio a palavra obedecer. Ela poderia querer impressionar o rei, levar outras coisas na presença do rei, né, para se sentir, para que o rei gostasse dela, né, para se sentir querida, mas ela não fez aquilo que ela achava que deveria fazer. Ela fez aquilo que o servidor orientou ela a fazer. Então, isso foi bem forte quando eu li essa passagem. Obedecer. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei no 10º mês do 7º ano de seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia. Veja, ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois, deu um grande banquete em honra a Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só o rei poderia oferecer. Veja, Esther foi honrada. Logo após, a Bíblia narra que Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que 2 eunucos estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Então, Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então, os 2 eunucos que estavam tentando matar o rei foram enforcados. O rei ordenou naquele momento que fosse registrado um relatório sobre isso no livro que se escrevia a história do reino. E aqui o Senhor me mostrou que todo o bem que você faz nessa terra está sendo escrito no livro do reino de Deus. O Senhor não esqueceu de te honrar. No tempo certo, tudo será revelado e você será honrado. Depois disso, o rei colocou Amã no cargo de primeiro-ministro, o cargo mais importante do reinado. E o rei ordenou que todos os funcionários se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. Todos os funcionários faziam isso, menos Mordecai. E ele explicava que não obedecia porque ele era judeu. Diante disso, Amã ficou furioso quando lhe disseram que Mordecai era judeu e achou que não bastava matar Mordecai, mas fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino Xerxes. Então Amã levou ao conhecimento do rei e um decreto foi assinado que no dia 13 do 10º mês, todos os judeus seriam mortos em um só dia. Mordecai pediu o ataque funcionário de Esther que levasse a cópia do decreto a Esther e que pedisse a Esther que fosse falar com o rei e insistisse que o rei tivesse piedade do povo dela. Esther, em um primeiro momento, ela teve medo da morte e hesitou em salvar seu povo. Veja o que Esther disse em resposta ao pedido de Mordecai. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei já tem mais de 30 dias. Então, nesse momento, a Esther, ela chegou a hesitar, né? Ela chegou a sentir medo. Então, o que Deus mostrou para mim é que muitas vezes a gente vai sentir medo, porque Esther também sentiu. Mas então Mordecai, quando recebeu essa resposta de Esther, ele foi firme e disse: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este,
que você chegou à posição de rainha? Aqui eu aprendi que o conforto e a honra que Esther recebeu não foi só para ela ficar bem, mas foi para o propósito de Deus se cumprir. Muitas vezes você vai querer permanecer no conforto do seu palácio, não vai querer enfrentar os inimigos. Mas saiba, Deus te colocou aí para um propósito. E esse propósito é o reino de Deus. Seus dons, seus talentos, foram conferidos por Deus para você propagar o reino. Depois da resposta de Mordecai, Esther pediu que todos os judeus da cidade jejuassem e orassem por ela, mesmo com o risco da própria vida. E ela decide falar com o rei. Veja, ela precisou ter obediência e ter coragem. Além disso, o medo que ela sentiu não foi em vão, porque com isso, ela reconheceu que não poderia fazer isso sozinha. E por isso que ela pediu que todos jejuassem e orassem com ela. Deus estava no controle de todas as coisas, mas a rainha Esther, ela precisou agir. Convidou o rei Amã para um banquete. O rei e Amã para um banquete. Veja, o medo da Esther também a fez ficar diligente, sóbria, vigilante, em todos os detalhes. Talvez se ela não tivesse ficado com medo, ela não teria dependido das pessoas para jejuar e orar com ela. Talvez se ela não tivesse ficado com medo, ela não tinha preparado 2 banquetes antes de falar com o rei. Então, o medo, muitas vezes, é uma permissão do Senhor para que a gente faça da forma correta. Amã tinha um plano para matar Mordecai. A Bíblia relata que Amã, como um homem orgulhoso, em razão da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei no serviço, que agora ocupava a mais alta posição do reino e que havia sido a única pessoa que tinha sido convidada para o banquete da rainha Esther ao rei, todavia não estava satisfeito, porque Mordecai ainda não se curvava para ele. Essa parte também falou bastante comigo. O que o orgulho pode fazer com uma pessoa? Porque ficou claro que ele tinha tudo, né? Ele tinha riqueza, ele tinha aquele número de filhos que mostrava, né, o poder que ele tinha. Ele tinha o maior cargo do reino, mas ele não estava satisfeito. E não estar satisfeito é uma característica daqueles que não têm o Senhor. E aí, então, não satisfeito, porque Mordecai não se curvava para ele, ele cometeu uma grande injustiça. Então, com a sugestão da sua mulher e amigos, Amã manda preparar uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. E aí ele mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino. Nessa hora, os funcionários leram a parte que Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Então o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Veja, o bem que Mordecai havia feito ao rei lá atrás, que parecia até desapercebido, porque ele não tinha ganhado nenhuma honra naquele momento, veio à tona. Então o rei honra Mordecai. Por isso respondeu ao rei, respondeu o rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam o manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça.
Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que Deus faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então, Esther convida o rei e Amã para o segundo banquete. No banquete, o rei disse à rainha: qual o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, ainda que seja a metade do meu reinado. Então, a rainha pediu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a fazer uma coisa dessas? Onde está ele? E aí Esther respondeu: o adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Então, enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Após, a rainha pediu que a ordem de Amã para o dia 13 fosse anulada. Mas então o rei respondeu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel, selo do rei, pois sem nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. O decreto que havia sido assinado, ele não pôde ser anulado, mas o rei autorizou o povo judeu a pelejar. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, e eles, as suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. E isso me mostrou que nós teremos que pelejar. Muitas vezes nós teremos que pelejar. Nessa situação, para os judeus foi uma ocasião de muita felicidade, de muita alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o dia 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria. O seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mordecai lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o furo, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornaram judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração,
e em cada província e em cada cidade jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Então, a rainha Esther e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira carta acerca do Purim. Mordecai enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhe paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mordecai e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmo, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre os tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Essa foi a história do livro de Esther, e nos traz muitas revelações. E o que a gente pode aprender com isso é que Deus vai usar as suas características. Lembra? Esther conquistava a simpatia de todos. Isso já era da personalidade dela. E foi com essa simpatia que ela conquistou o servidor para participar do grupo de mulheres, e depois ela conquistou a simpatia do rei. Além disso, você deve ser obediente, mesmo diante de todas as circunstâncias. Esther obedeceu. Ela obedeceu quando ela não falou sobre a sua origem. Mordecai deu essa orientação para ela e ela não falou. E quando ela levou só aquilo que o servidor disse que era para levar na presença do rei. Nós não precisamos fazer da força do nosso braço, daquilo que a gente acha que deve ser, né? Às vezes a gente quer dar aquela ajudinha, não, mas eu vou levar aquilo ali, porque aquilo ali vai impressionar. Não. Deus quer nos usar e fazer do jeito dele. A gente só precisa obedecer. E muitas vezes as circunstâncias vão dizer que não. Muitas vezes as circunstâncias vão dizer que não. Mas a gente precisa obedecer. Também aprendi que não devemos nos acostumar com o conforto do nosso palácio. O conforto e a honra que Deus nos dá aponta para o reino de Deus. Se você está numa casa confortável, se você está num serviço que você se sente realizada, se você tem um marido abençoado, se você tem filhos maravilhosos, tudo isso que Deus nos proporciona aponta para o reino de Deus. Nós estamos exercendo aquele cargo não para a gente ter honras para nós mesmos, mas é para nós servirmos o nosso Senhor Jesus, aonde a gente estiver. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que sair do palácio. A gente vai ter que enfrentar muitas situações que podem nos causar medo. Mas a gente tem que sair. Porque Deus nos colocou nesse palácio, Deus nos deu tudo isso para estabelecer o reino de Deus. E é isso que o Senhor espera da gente. Você pode até ter medo, mas você deve ter coragem. E eu aprendi que o medo não é de todo ruim. Porque, num primeiro momento, eu pensei que o medo nunca fosse bom. Mas eu percebi que aquele medo da rainha Esther fez com que ela tivesse prudência, para que ela soubesse lidar com o rei. E, além disso, mostrou para a rainha Esther que, embora ela fosse rainha, ela dependia das pessoas. Quando ela convidou o povo a jejuar e orar, é porque ela estava com medo e porque ela queria ajuda em oração. Ela percebeu que ela não podia sozinha. E eu achei isso muito forte, assim. Quando eu li essa parte, eu achei muito forte, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos.
Nós dependemos de Deus para tudo. E o Senhor coloca as irmãs, coloca os nossos amigos para nos ajudar. E quando a gente pede ajuda, o orgulho é quebrado. Porque a gente percebe que a gente não consegue. E é isso que o Senhor quer da gente. Que a gente peça ajuda, que a gente peça oração. Porque a gente não consegue sozinho. Aprendi também que é através de você, Sara, de você, Suzana, de você, Fabiana, de você, Luana, de você, Karine, de você, Sandra, de você, Adriane, de você, Janaína, de você, Grazi, de você, Miriam, de você, Irânia, de você, Adriane, de você, Andressa, de você, Adriana, de você, Glória, de você, Alverina, de você, Josiane, de você, Dani, de você, Ana, de você, Cristiane. É através de vocês, através de mim, que o Senhor vai estabelecer o reino. Todas as nossas conexões, as pessoas que conhecemos, são para estabelecer o reino. Todos os lugares que nós vamos, aonde pisar a planta dos nossos pés, pergunte ao Espírito Santo de Deus o que ele quer fazer naquele lugar, por que você está ali. Porque é para estabelecer o reino. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Aprendi também que Deus transforma a tristeza e luto em alegria. Então, se as coisas não estão bem, não olhe para as circunstâncias. Avance no propósito que Deus estabeleceu. Porque o nosso Senhor é aquele que transforma tristeza e luto em alegria. Você deve celebrar as conquistas que Deus te confiou. E na última parte, eu percebi que é isso que o Senhor quer. Que a gente celebre as conquistas. Deus vai fazer todas as coisas através das nossas vidas. E quando nós conquistarmos a vitória, não deixe que o inimigo roube essa alegria. Celebre essa vitória. Publique essa vitória. Porque isso é para estabelecer o reino de Deus. Deus abençoe, irmã. Em nome de Jesus.